Olá, começamos muito bem mais um Vida e Atitude. Que bom saber que você está aí acompanhando, porque hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, é a Deise Fontoura. Ela que vem nos falar um pouquinho sobre um assunto super importante, sobre o mundo feminino. Vamos conhecer também um material muito especial do Pão Diário, que foi lançado, uma Bíblia incrível da mulher. Então fica ligadinho aí conosco, porque com certeza você vai gostar aí do nosso bate-papo de hoje. Deise, seja bem-vinda mais uma vez, né, no Vida e Obrigada. Atitude. De vez em quando você vem nos fazer uma visita aqui. Pois é. E é Obrigada legal por... que você veio já combinando comigo, né? Olha só, nós mulheres, né, estamos sempre em sintonia, né? Olha só, principalmente as Exatamente. amigas. Você está aí Exatamente. linda com essa camisa Obrigada. listrada, Você né? Eu também. também, então tá tudo certo. Que bom, Deise, bem-vinda. Obrigada. Vamos falar um pouco sobre o mundo feminino, né? Como eu falei aí para o pessoal que está nos acompanhando em casa. E eu quero começar falando um pouquinho sobre a questão do preconceito, que infelizmente ainda acontece, não é É. mesmo? Em muitas áreas, né? Não em todas. Há campos de atuação da mulher onde a atuação da mulher já é bastante respeitada, mas quando se vai para negócios e outras áreas até exatas e não sei o quê, então as mulheres enfrentam um pouquinho mais de dificuldade de encontrar o espaço dela, de ser respeitada nesses ambientes, né? Esses tempos atrás eu estava conversando com uma amiga minha que trabalhava na área de negócios, de franquias, e muitas vezes, quando ela chegava para fazer os negócios das franquias, alguns franqueados ligavam para o pessoal e diziam, não, eu quero tratar com um homem. E Que triste isso. ela não tinha nem começado a apresentar nem nada, então era meramente o preconceito por ser uma mulher mesmo, né? Pleno século XXI, né, Muito Clarice? triste, mas ainda existe. E assim como existe também a violência contra a mulher, o feminicídio, né, ainda é um índice alto, a violência contra a mulher é um índice altíssimo, infelizmente. Mas a boa notícia é que tudo isso pode ser mudado e deve ser mudado. E a gente precisa fazer algo, né? É. Eu estava lendo hoje mesmo que o índice de feminicídio em São Paulo no ano de 2019, né, ano passado, Uhum. então, foi o maior em não sei quantos anos. Ou seja, realmente nós deveríamos estar caminhando para uma sociedade mais civilizada, mas parece que não. Mas como você disse, realmente pode ser mudado, né? E uma das formas de mudar é a mulher descobrir o próprio valor dela. É aprender por si própria que algumas situações não são normais, porque infelizmente há mulheres que veem inclusive como normal a questão da violência doméstica, quer física, quer verbal, né? Nenhuma das duas coisas é biblicamente apoiada, Pois é, né? você falou uma coisa interessante, a questão da mulher permitir isso. Muitas vezes a mulher permite e ela carrega com ela algumas crenças que a limitam, crenças que dizem que ela não tem valor, que ela não vale nada, que ela não é nada e que ela não é nem amada nem por Deus e não precisa ser amada pelos homens. E, infelizmente, ainda existem mulheres que acreditam nisso, né? Nessa coisa de que ela não precisa ser bem tratada, que ela não precisa ser amada. E muitos homens também maltratam as mulheres porque ainda não conhecem o que é um bom tratamento, ainda não sabem como lidar com uma mulher. O que você acha disso? Eu vejo assim que às vezes é um ciclo, sabe? Uma menina que veja a sua mãe sendo Uhum, maltratada, ela realmente é capaz de ser levada a crer que aquilo é uma forma aceitável de amor, que aquilo é uma forma de amor, digamos assim. uhum, Quando não é, biblicamente falando, Deus fala que sim, a mulher deve ser submissa, mas a um homem, Paulo deixa bem claro, que ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Quem pode imaginar Jesus diminuindo a noiva dele, né, que é a sim. igreja, ou espancando a noiva dele, que é a igreja? Então, se a gente não consegue, se um homem não consegue imaginar Jesus tratando a igreja dele dessa forma, como o homem pode imaginar que ele pode tratar a esposa dele assim?
Isso Com certeza. E da mesma forma, a mulher deve amar o seu marido da mesma forma. Então, assim, quer dizer, se a gente começar a estudar a Bíblia, a gente começa a ver o quanto que pode ser diferente, deve ser diferente. E Daisy, quando a gente fala na mulher, não tem como falar, não tem como vir à mente também a palavra empoderamento, não é mesmo? Isso. Porque estamos vivendo também da mesma forma em que as mulheres ainda são maltratadas, ainda há violência contra a mulher, da mesma forma que há mulheres que ainda não descobriram que têm valor, há também muitas que já entenderam isso, que nós somos empoderadas, mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa palavra empoderada, né? Eu me lembro de uma passagem bíblica, não sei você, posso dizer aqui? Pode, E aí eu claro. quero que você discorra sobre isso, tá? Porque afinal de contas você é uma grande editora, você entende de Bíblia, você já ajudou, já contribuiu com o lançamento, né, com muitas Bíblias. Então, o que você acha dessa passagem que está lá em Efésios, que me veio muito à cabeça agora? Efésios, até anotei aqui, Efésios 1:3, que fala lá que todas as bênçãos celestiais, elas já são nos dadas, nós já recebemos, todas as bênçãos nós já recebemos nas regiões celestiais através de Cristo Jesus. Como que você vê isso dentro da questão empoderamento? Então, essa questão de empoderamento, às vezes eu acho a palavra empoderamento meio complicada, como se o poder da mulher tivesse que vir de alguém externo à mulher, sendo que não. Não é assim. Jesus já deu isso para a gente. Primeiro ele criou a mulher com poder. Agora, quando essa mulher é de Cristo, ela ganha um outro ainda poder, que é o poder da habitação do Espírito Santo dentro dela. E é igual para homem e mulher. Paulo fala isso tantas vezes, né? Não há homem, não há mulher, não há gentil, não há grego, não há escravo, não há livre. Não há diferença entre as pessoas naquilo que está disponível a nós, como diz esse versículo de Efésios, em Cristo. Então, assim, a única coisa é que muitas mulheres são criadas de forma a acreditar que elas realmente valem menos. Então eu vejo que a palavra de Deus, se a mulher conhecer, se aproximar dessa palavra de Deus, ela vai perceber o carinho de Deus, o cuidado de Deus, a forma como Deus criou com amor e tudo mais, e ela vai perceber, eu não sou menos, eu sou diferente, graças a Deus por isso, né? Pelas diferenças entre homem e mulher, os papéis de um e outro, mas não é menos, nem menos amada, nem Cristo está menos disponível para a mulher, né? Então, perfeito. E é preciso ter um equilíbrio, mas sobre isso a gente vai falar no próximo bloco, porque agora a gente vai para um breve intervalo, ok? Você que está aí ligadinho, fica ligadinho, a gente já volta. Minha filha Ana Júlia, quando ela estava por volta dos 4 anos, ela estava tendo algumas crises de raiva muito fora do comum, gente, sério. Birra era pouco para definir o que ela estava fazendo. E quando ela ficava muito nervosa, ela gritava, mas gritava a plenos pulmões, aquele grito de doer a garganta. E eu olhava para ela e falava assim, filha, você vê alguém nessa casa gritando? É assim que a gente responde uns aos outros? E ela, não. E eu falava, ufa, porque graças a Deus hoje gritaria não faz parte do nosso jeito de lidar aqui em casa, de se comunicar. Mas há alguns anos, talvez a resposta dela fosse sim. A verdade é que a gente está sempre crescendo, né? Para a gente poder ser exemplo para os nossos filhos no caráter de Jesus, no bom fruto do Espírito Santo, nas boas obras do Evangelho. E a gente não pode esquecer aquela frase que dizem, né? Que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Se nós queremos que os nossos filhos sejam cristãos 24 horas por dia, nós somos o exemplo de cristianismo 24 horas por dia. Não é na igreja que a gente quer que eles sejam cristãos, porque eles sabem como ser cristãos na igreja. Nós queremos que eles sejam cristãos quando eles estão na escola, quando eles estão na hora de receber uma disciplina, uma advertência nossa, no relacionamento entre os irmãos. É nessa hora que nós queremos ver o bom fruto do Espírito Santo manifestado na vida deles, não é verdade? E como que eles vão aprender isso? Quando eles virem o bom fruto do Espírito Santo manifestado em nossas vidas. Eles não querem nos ver como que nós nos comportamos na igreja. Eles querem nos ver como nós nos comportamos no trânsito, como nós nos comportamos com um vizinho inconveniente, como nós nos comportamos quando alguém vem nos ofender.
É nessas horas que nós mostramos o verdadeiro cristianismo para os nossos filhos. Porque a verdade é que um cristianismo que não é acompanhado, por exemplo, mudança de vida e de caráter, é só mais uma tradição religiosa. Eu quero que as minhas filhas no futuro não venham dizer, nos domingos nós íamos na igreja, era coisa da nossa família. Não, o cristianismo tem que ser vida em nós, para fazer realmente diferença na vida dos nossos filhos. Voltamos com o Vida e Atitude. Hoje a nossa convidada é a Deise Fontoura e ela está aqui para falar com a gente de um assunto bem importante sobre o mundo feminino. Deise, falamos no primeiro bloco um pouquinho sobre a questão do preconceito, né, contra a mulher, a violência contra a mulher. E agora eu queria falar um pouquinho com você sobre a questão do equilíbrio, porque é um desafio ser mulher. É um grande desafio. Precisamos ser tão doces e ao mesmo tempo tão corajosas. Fale um pouco sobre isso. Então, eu vejo assim, sabe, Clarice, não há espaço que Deus tenha limitado a mulher. Aqui você não pode conquistar. É claro que há o papel da mulher, há o papel do homem, e eles são distintos, devem ser observados conforme aquilo que a própria Bíblia define. Talvez isso seria até assunto para um programa inteiro, uma vez, né? Mas então há os diferentes papéis. O que acontece é que muitas mulheres estão tentando conquistar campos que ainda são difíceis para nós e elas estão abrindo mão de características femininas. E a gente não tem que ter vergonha de ser mulher. É uma bênção ser mulher. Eu sempre digo, eu amo ser mulher. E a gente não deve ver o ser mulher como um peso, e sempre encarar o preconceito. Não, e daí? O preconceito tem. Mas eu vou superar isso do meu jeito feminino de ser. Então eu não preciso abrir mão da minha essência de mulher, da sensibilidade e até da força, porque nós temos um estilo de força diferente da dos homens, né? Eu não preciso abrir mão dessas coisas para conquistar campos que ainda permanecem talvez pouco ou inexplorados ainda para a gente, né? Então assim, esse equilíbrio, eu vejo, Clarice, para mim a palavra de Deus realmente soluciona todas essas crises. A partir do momento que eu me encontro em Cristo e que eu uso a palavra de Deus como um espelho para mim, eu entendo o meu papel em Cristo, o meu valor em Cristo, e podem questionar o que for, nada pode diminuir isso, entende? Sim, sim. Então é uma mensagem alegre que a Bíblia tem para gente. Com certeza, é interessante isso que você falou. Questão de a gente não se envergonhar da nossa história, porque a nossa história não é qualquer história, é uma história linda, né? O Criador nos fez com um grande propósito. Então, olha só que coisa linda, por que a gente vai se envergonhar de algo que foi criado pelo Senhor? Clarice, não é mesmo? Esses tempos atrás eu estava meditando nessa questão da criação da mulher. Veja, Deus criou o homem do barro e a mulher a partir do homem. Ou seja, ele estava justamente dizendo para o homem, é igual, mas diferente. Entendeu? E isso é uma mensagem bíblica. Nós somos formadas da mesma matéria que o homem. Sim. Ou seja, estamos em pé de igualdade, em termos de dignidade, de pessoa e tudo mais, mas somos diferentes fisicamente, não tenha dúvida, e nos papéis também. E graças a Deus, porque os papéis são complementares. Se a gente aprender a respeitar o homem e o homem nos respeitar, puxa vida, é o melhor de todos os mundos, né? É verdade, e um completa o outro, Exato. não é? Não é batalha dos sexos, né? Claro, claro. E se a gente for analisar o próprio cérebro da mulher, ele é diferente do cérebro do homem. Né? Nós temos os nossos jeitos, as nossas maneiras de pensar, o homem tem um jeito diferente, mas nem por isso a gente tem que sair se matando por aí, não é mesmo? A imagem de Deus, ela é compartilhada entre homem e mulher, e Sim. eu vejo assim que justamente por essas diferenças e essas complementaridades é que a gente tem uma ideia melhor de quem Deus é. Sim. Por isso que Deus se compara a um pai quando fala do filho pródigo e a uma mãe quando diz não abandona. Entende? Então, Deus é maravilhoso e Ele compartilhou essa natureza dele conosco, como homem e como mulher.
Isso é uma bênção. Ele pensou em tudo, Exato. simples assim. Ele nos fez como seres inteiros. Então é importante a gente entender isso. Toda essa magnitude, toda essa coisa linda que é a criação do homem e da mulher. E viva as diferenças entre os homens isso e as mesmo. mulheres. E podemos ser mulheres, mas sermos mulheres fortes, podemos ser mulheres serenas, sim, com aquela serenidade, aquela doçura que a mulher tem, porém, mulheres com muita força, mulheres que lutam por os seus sonhos, determinadas, mulheres que fazem a diferença na sociedade, fazem a diferença no mundo, mulheres que têm os seus ministérios, que seguem as suas carreiras, como a gente, né? Exato. Nós fazemos tantas coisas, temos a nossa família, os nossos filhos, ministérios, o nosso trabalho, mas não deixamos de ser mulher. Nós continuamos sendo mulher. A nossa essência feminina está aqui e nem por isso a gente é fraca, porque acho muito importante a gente não misturar as coisas, né? Acho que fraqueza é uma coisa, né? Ser vulnerável é outra. O que você acha disso? Olha, indo para a ideia do apóstolo Paulo, quando ele fala de fraqueza, se quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, então graças a Deus pelas minhas fraquezas, inclusive porque em Cristo eu encontro a força, né? Graças a Deus, quando você estava falando a respeito de você ter a sua família, eu tenho a minha família, graças a Deus nós temos parceiros que valorizam a nossa feminilidade. É mesmo. Né? Mas hoje muitas mulheres têm optado por não casar, elas não querem casar. Não tem nada de errado nisso, desde que elas encontrem também o valor delas em Cristo. Né? Então, entenda isso, é bom ser mulher. É bom ser mulher casada, é bom ser mulher solteira, se essa é a sua opção de vida, mas o nosso valor realmente não está nesse externo, né, na circunstância externa. Ele está no meu relacionamento com Cristo. Isso é que atribui o verdadeiro valor à minha vida. Né? Eu fui criada para Ele, nós não fomos criados para o louvor da sua glória. Verdade. E eu só sou completa quando eu estou nele. Simples assim, de novo, né? Muito bom. Deise, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco eu queria falar então desse material lindo que você trouxe aqui para nós, essa obra, essa Bíblia especialíssima da mulher, tá? Pode ser? Sim. Então você que está ligadinho com a gente, não sai daí porque a gente já volta. Voltamos a ouvir da Atitude aí na sua tela, através da Rede Super de televisão. E a gente fica muito feliz de saber que você está aí acompanhando o nosso bate-papo. Hoje quem está aqui conosco é a Deise Fontoura, ela é editora em Ministérios Pão Diário. Aliás, você é diretora do setor de edição em Ministérios Pão Diário, né? Em Curitiba. Certo. Deise, como editora, você veio também hoje aqui nos trazer aí uma obra maravilhosa, não é? Uma Bíblia muito especial, que é a Bíblia da Mulher. Fale um pouquinho sobre essa Bíblia para a gente. Então, essa Bíblia, Clarice, ela foi feita com bastante carinho, são vários textos de várias fontes que nós trouxemos para formular. Ela tem a introdução bíblica, tem textos do Pão Diário, ela tem 365 devocionais do Pão Diário, né? Tão conhecido, tão amado, o devocional mais lido do mundo ainda é o Pão Diário. Sim. Né? Ela traz textos também, uma sessão refletindo sobre que vai tratar de temas dentro do universo feminino, abuso, aborto, divórcio e novo casamento, viuvez, solteirismo, enfim, bastante temas. E tem uma sessão maior, que ela normalmente pega 2 páginas, que são estudos completos a respeito de personagens da Bíblia também. Muito sabe? legal. É bem. E no final,
ela ainda traz uma sessão de estudos bíblicos completos a respeito de Jesus e outros temas, né? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos ver um vídeo aí que você trouxe para nós sobre essa Bíblia que explica direitinho aí para você entender, conhecer esse material muito bonito e muito importante aí para nós, todas mulheres. A Bíblia de Estudos da Mulher foi criada especialmente para as necessidades da mulher brasileira e seus desafios na sociedade, família e comunidade cristã. Ela apresenta o ponto de vista bíblico sobre temas atuais e desafiadores. A cada introdução, é possível conhecer os principais assuntos dos livros de forma contextualizada e ainda fixar sua mensagem com os exercícios de aprofundamento. A Bíblia tem ainda 3 seções diferenciadas. Nas laterais das páginas, em destaque, é possível ler as 365 meditações do Pão Diário, que é o devocional mais lido em todo o mundo. Já no topo da página, a seção Refletindo Sobre traz reflexões práticas com temas variados: casamento, divórcio, solteirismo, carreira, aborto, adultério, abuso sexual e emocional. Esses e muitos outros temas abordados têm forte embasamento bíblico. E a parte Aprendendo com as Mulheres da Bíblia, que destaca personagens bíblicas femininas, dá à leitora um breve estudo sobre a trajetória dessas mulheres, mostrando como suas histórias ainda são tão atuais e comparáveis às das mulheres de hoje. Nesta Bíblia, a leitora tem a oportunidade de conhecer mais a partir do estudo completo e repleto de fotos sobre os principais acontecimentos históricos no intervalo de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, ao ler o artigo sobre o período intertestamentário. E também pode aprofundar seu conhecimento com 5 estudos bíblicos sobre o cristão e a cultura secular, educação de filhos, superação dos desafios da vida, uma defesa de Jesus como Filho de Deus e do sofrimento à luz da Bíblia, todos com exercícios que podem ser feitos individualmente ou em grupo. São 2 modelos de plano de leitura da Bíblia em um ano, para que a leitora mergulhe nas páginas das Escrituras e se deixe moldar por sua mensagem e permitir que a palavra de Deus seja a luz para o seu caminho. Legal, né, gente? Olha só, Deise, muito bacana, esse vídeo está bem explicativo, a gente pode entender como funciona melhor essa Bíblia, né? E você trouxe uma aqui para mostrar um pouco mais para a gente. Isso, você quer dar um... Vamos mostrar aqui para o pessoal um pouquinho mais dela, que ela é tão bonita, vale a pena mostrar. Bíblia, ela foi feita em capa de couro ecológico, ela tem 3 cores, né? Essa daí tem uma rosa, que ela tem aquele índicezinho, sabe, que a gente usava antes para achar os livros bíblicos mais fácil. Legal. E ela tem, é importante dizer que ela é na Nova Versão Internacional, que é uma versão bíblica que tem agradado bastante os leitores, sabe? Então, assim, uma linguagem boa, as notas de rodapé dela são boas, e os textos, assim... O legal desses textos que a gente adicionou é que é mulher falando para mulher. Isso é importante. Exato. E é porque você consegue se colocar no lugar da outra pessoa e de conflitos que são comuns realmente. Você fica, ainda bem que, né? Quando você lê algumas coisas, você diz, ainda bem que eu não sou a única que pensa, ou que sinta, ou que passo por isso. Outras mulheres já passaram por isso também. E isso gera empatia. E aí a mensagem de Deus vem para o coração, abençoando. E é o que a gente falou, né? A leitura da palavra de Deus é que traz esse senso de valor. Sim. E uma Bíblia de mulher para mulher, bem dizer, né? O quanto isso é precioso. Tudo de bom, também, né? é uma preciosidade realmente. E quando eu olho para a Bíblia, assim, eu lembro de quantas mulheres nós temos como referência, como aprendizado na Bíblia, quantas histórias, o quanto que Deus, ele valorizou as mulheres, né? O quanto que ele usou as mulheres e ainda usa. Então, vamos dar alguns exemplos aqui de algumas mulheres. Eu vou lembrar de uma, você lembra de outra, pode ser, para a gente fazer um bate-papo sobre isso. Por exemplo, eu gosto muito da história da mulher hemorrágica, que está lá em Lucas, né? Também se repete, está em Mateus, está em Marcos, eu acredito. Então, assim, é uma história linda de cura, onde Deus deu ali dignidade, né? Jesus deu dignidade
para aquela mulher hemorrágica que não tinha mais valor perante a sociedade, e tantas outras que ele curou, que lhe deu dignidade, não é mesmo? Cite mais algumas histórias que assim que mexem com você, quando a gente fala de... O Antigo Testamento, a história de Ruth, por exemplo, ela tem todas as nuances de um romance completo, né? É mesmo. É uma mulher que ficou jovem, que ficou viúva, que cuidou da sogra, que foi trabalhar no campo, que foi encontrada por um homem maravilhoso, que resgatou ela. Mas o interessante é que a história de Ruth é uma ilustração da salvação em Cristo. Sim. Sabe? Então, e outra coisa, além de tudo, ela era estrangeira. Então, entre o povo de Israel, ela era mal vista. E aí você vê como para Deus não há diferença. Então, essas nuances do romance de Ruth, pensando no relacionamento de Cristo com a igreja, é muito precioso, né? É verdade. Eu amo, né? Eu também. É linda essa história de Ruth. E como ele usou as mulheres de várias formas, e inclusive a gente vê assim a questão da influência das mulheres, né, em várias histórias. Por exemplo, quando ele foi crucificado, quem que estava ali, né? Quem mais estava perto dele? As mulheres, não é verdade? E na ressurreição Na ressurreição também, quem que viu, né, o túmulo vazio por primeiro foi uma mulher, e ela não só viu, mas ela foi e anunciou a todos que ele estava vivo, que ele tinha ressuscitado. Então, Jesus, assim, se você lê os evangelhos bem atentamente, você vai ver o quanto Jesus eleva a mulher na sociedade daquela época. Os rabinos não falavam com mulheres, os judeus não paravam para conversar com mulheres na rua. Rabino não tinha seguidora mulher. E Jesus tinha mulheres acompanhando ele. E ele parava publicamente para se referir a mulheres, coisas que eram impensáveis para os fariseus, para os mestres da lei. Jesus publicamente conversava com mulheres. Então, ali ele realmente está devolvendo a dignidade que milênios de história talvez tivessem roubado, né? Ele diz, não, eu sou Deus de mulher também. Eu sou Deus dos homens, mas eu sou Deus das mulheres. Das mulheres também. Que coisa linda isso, né? Que Deus, só um Deus maravilhoso desse, né? Exato. Que pode fazer tudo isso, que pode dar dignidade, que pode curar, que pode renovar e que pode nos fazer entender que nós temos valor, né? Exatamente. Através do amor. E você sabe que quando a gente pega esses estudos bíblicos a respeito dessas mulheres, é aí que você nossa, eu nunca tinha percebido isso, eu nunca tinha pensado aquilo. E a verdade é tudo bíblico, não é nada, ninguém criando alguma fantasia, sabe? Então, assim, é muito precioso esse tipo de material para a mulher. É uma Bíblia de estudos da mulher, porque Deus quer que a mulher se aprofunde na palavra dele também. Já que ela foi a primeira a anunciar a ressurreição, né? É verdade, Temos que estudar, aprender. E assim, essa Bíblia é uma oportunidade para a gente estar estudando. Tem aí 365 devocionais dentro dessa Bíblia aqui, gente, né? Fora os outros. Então, assim, e por falar em estudo, o Pão Diário tem muito recurso que a gente pode aproveitar, estudar, enfim, se aprofundar, né? Tem aplicativos. Fale um pouco dos aplicativos do Pão Diário. De graça. Olha, gente, de graça, não tem desculpa. O aplicativo Pão Diário, além das leituras diárias, né, as meditações diárias, do próprio Pão Diário, ele tem outros programas de leitura de outros devocionais, outros livros. Tem a Rádio Pão Diário. Então, assim, ele é um aplicativo bem completo, bem fácil de manusear, de graça também. Os textos do Pão Diário estão disponíveis no nosso site, na nossa página no Instagram, no Facebook. Tudo de graça, tudo que você pode compartilhar com seus amigos, seus familiares, né, as pessoas que você está tentando ganhar para Jesus. Então, assim, o Pão Diário é bem generoso nesse sentido de vamos tornar... É a nossa missão, né? Sim. Tornar a sabedoria da palavra de Deus compreensível e acessível a todos. Sim. E esse acessível é não só uma linguagem que as pessoas possam entender, mas um lugar onde elas realmente possam acessar e desfrutar dessa bênção. Né? E isso tudo precisa chegar até os confins da terra. Então, vamos ser agentes, né,
para transmitir essa boa nova, para transmitir coisas boas. Acesse pãodiario.org, acesse lá Ministérios Pão Diário, como a Deise falou, no Facebook, no Instagram, Oficial, no nós. YouTube, né? E Pão também Diário tem- Oficial, né? Ministérios Pão Diário Isso, Oficial. É importante você falar do YouTube, porque a gente tem a área de acessibilidade para surdos. Ah, então, olha tem aí, o ó. Pão Diário em Libras também. Em Libras, que inclusive o pastor Adoniran que faz lá a tradução, né, dos áudios que a gente grava aí para as rádios. Então tem uma infinidade de coisas. É só aproveitar, usufruir de tudo isso aí que foi preparado para você. Aprenda, se aprofunde, cresça e não esqueça, você é muito amada pelo Senhor, não é mesmo, Deise? Somos Com amadas certeza. por Deus, pelo Senhor e merecemos isso. Exatamente. Merecemos porque Ele nos fez para termos vida plena. Exatamente. E nele. E nele. Isso aí. Deise, bom, o programa está quase terminando. Eu quero agradecer você, né, por mais uma vez você estar aqui. E sempre quando tiver novidades, traga para nós, porque eu sempre digo, o mundo precisa disso, né? O mundo precisa dessa boa nova, ele precisa da palavra, nós precisamos todos os dias. Quando eu falo o mundo, eu estou me incluindo, todos nós precisamos. E não é porque a pessoa às vezes já é convertida, já é crente, que não precisa. Não, a gente precisa estar se alimentando, né? Porque também a fé vem pelo ouvir, não é mesmo? Vem pelo ouvir, pelo estudar, então precisamos estar aí sempre fazendo a nossa parte também, não é mesmo? Exato. Obrigada por me convidar para falar de assuntos tão importantes quanto o nosso valor em Cristo e o valor da palavra de Deus, trazendo o nosso valor também, né? Deise, posso te pedir uma coisa? Claro. Eu queria até ler aqui, mas eu esqueci do meu óculos. Então você lê para nós um devocional, para a gente encerrar o nosso programa aí com chave de ouro? Claro, Faz favor. Claro, com certeza. Olha, coincidentemente, como você estava com a Bíblia aberta aqui no começo, eu vou ler um sobre a batalha dos sexos. Olha só, tudo a ver com o que a gente falou hoje aqui. Vamos lá, então. Exatamente. O versículo é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5, 21. Adão e Eva perderam muitas bênçãos como resultado de sua desobediência, incluindo o relacionamento conjugal perfeito que haviam desfrutado. Antes, tinham o conforto e abertura um com o outro como crianças correndo nuas, sem pudor algum. Após a desastrosa escolha de comer o fruto proibido, eles sentiram a necessidade de cobrir seus corpos e sua culpa. Estavam agora em conflito com Deus e um com o outro. O pronunciamento de Deus, Gênesis 3, 16 a 19, indicou que nenhum homem ou mulher jamais seria novamente capaz de alcançar a perfeita harmonia física, emocional e espiritual que Adão e Eva conheceram. Algumas mulheres reinterpretam as partes da Bíblia que descrevem o seu papel. Antes que Deus formasse Eva, sua clara intenção era de formar uma ajudadora para Adão. À primeira vista, isso pode parecer um papel secundário, mas o mesmo termo é usado para referir-se a Deus em vários versículos, como em Salmo 75 e 115, 9. Deus formou Adão para ser o líder, mas ele e Eva funcionavam como parceiros igualitários até que o pecado entrou em cena. Desde então, homens e mulheres lutam com conflitos em seus relacionamentos em vez de desfrutarem plenamente a unidade que Deus tinha em mente. O politicamente correto infiltrou-se na igreja, fazendo muitos evitarem passagens como Efésios 5, no qual se discute o projeto de Deus para a família. Versículos sobre a submissão parecem ultrapassados e indignam algumas mulheres. A palavra de Deus deixa claro que, ainda que homens e mulheres sejam igualmente importantes, temos papéis diferentes. Quando nos submetemos à liderança de alguém, não estamos nos rebaixando. Estamos concordando com o plano de Deus para relacionamentos amorosos e harmoniosos que incluem o respeito mútuo. O que chamamos de batalha dos sexos é, na verdade, uma batalha contra a natureza rebelde que herdamos de nossos ancestrais. Perfeito, muito obrigada pela leitura, muito especial termos hoje
A Deise aqui ainda leu um devocional pra gente aí. Obrigada, Deise. Beijo para você, Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho. Queridos amigos, obrigada, né, pela sua companhia aí nesse dia e que a nossa vida realmente seja com muita atitude, tá bom? Um beijo, fica com Deus.